meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós estaremos estudando juntos, comentando aí a lição de número 11. Lição de número 11. Confesso aos irmãos que já estou com saudade desta lição, porque ela vem trazendo muito aprendizado, não é? E ela vem apresentando para nós a forma de como Deus trabalha e como o homem tem que agir quando ele está no momento de dificuldade. Muita lição, muito aprendizado tem trazido a mim, particularmente, né? E com certeza aos irmãos que vêm estudando a nossa lição, né? Fala nossa porque faz parte do nosso contexto. E o título da nossa lição, lição de número 11, estaremos estudando dia 13 de dezembro, agora domingo, estaremos estudando a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Eis a questão, né? E tem uma frase muito bonita do C.S. Lewis, né, que ele vai nortear-nos de forma... É uma frase muito interessante, eu citarei ela no decorrer da aula, tá certo? Então, o tema geral da nossa lição é a fragilidade humana e a soberania de Deus. Depois desses discursos, nós vamos ouvir Deus falando. O que Deus falou. Todo mundo fala, todo mundo vai falar. Então, mas isso fica para a próxima lição, lição de número 12, ok? Quando vamos tratar dessa questão, não é? Nós vamos ver que essa questão de sofrimento, não é todo mundo que quer sofrer, obviamente, ninguém tem esse estigma. Aí aparece um outro personagem, chamado Eliú. Ele era o mais jovem de todos, porque isso é revelado dentro do texto, daqui a pouco estarei lendo o texto bíblico, e ele ficou esperando os 4 homens discutindo, falando, conversando, e os 3, Zofar, Eliú e Bildade, e Jó, ele estava acompanhando tudo. Logo após ele toma a palavra, ele pede licença, ele quer dar uma palavra dentro desse contexto, ok? É disso que nós vamos falar agora, não é? A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina, ele deixou na entrelinhas. Mas se nós lermos o capítulo de número 32 até o capítulo 37, que é onde ele traça toda essa... e fala para Jó toda a sua fala, seu comentário, sua crítica, suas observações, enfim, do capítulo 32 até o capítulo 37. É interessante o nobre aluno, o nobre mestre, ler o texto para exaurir aí o que o texto apresenta. Até porque o comentarista só deixou o capítulo 32 do versículo 1 até o versículo 4, o capítulo 33, versículo 1 até o versículo 4, e o capítulo 34, versículo de 1 a 6, e o capítulo 36, versículo de 1 a 5. Então, nós temos aí resumos, né? Mas se você quer a fala mais abrangente, leia do capítulo de número 32 até o capítulo 37, ok? Vamos para a aula. Quem era Eliú? Quem é esse personagem? Antes de falar de Eliú, propriamente dito, nós vamos falar de algumas pessoas na Bíblia que chamam Eliú, né? Existe pelo menos 5 pessoas, não é? Dentre esse também, entre esse Eliú, o Buzita, de Bus, não é? Filho de Baraquel, né? Que é o que está sendo tratado aqui. Mas é interessante trazer essa curiosidade para que possamos trazer um bojo mais contextualizado dessa personagem.
Nós vamos encontrar um Eliú na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo número 6, do versículo 34 até o versículo, do capítulo 27 até o versículo 34, nós vamos encontrar um que era tataravô, ele era parente longe de Davi, de Samuel. Ele era tataravô de Samuel, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 1, versículo 1. Né? E ele também era chamado de Eliel e de Eliabe. Em Eliel ele é chamado no capítulo de 1 Crônicas, capítulo número 6, versículo 34. E Eliabe ele é chamado de Eliabe também no capítulo de número 6, versículo 27 de 1 Crônicas. Ok? Podemos observar que a tratativa dessa personagem, como eu estou dizendo aqui, teve outros seres humanos, outras pessoas, outros homens que também chamava Eliú, ok? Um outro Eliú que a Bíblia nos apresenta em 1 Crônicas, capítulo número 12, versículo 20, vai nos apresentar dizendo que ele era um dos líderes das tribos de Manassés, né, que despertou ali para unir-se a Davi. Né, ele foi líder naquela questão de Ziclag, né, e ele uniu-se a Davi lá em Ziclag, né, quando queimaram as coisas de Davi, roubaram a família de Davi, enfim, saquearam. Então, existe um personagem ali chamado Eliú, que era chefe, era um dos líderes, e era da tribo de Manassés, e era um dos líderes naquela questão lá de Ziclag, junto com Davi, ok? Esse seria a segunda pessoa, né? A terceira pessoa, nós vamos encontrar também chamado de Eliú. Ele era um descendente de Obed-edom. Ele era coraíta, não é? Da tribo de Levi. E isso está registrado no capítulo de número 26 de 1 Crônicas, versículo 1 até o versículo 8. Não é? Vai narrar a tratativa e cita essa personagem aí chamada também de Eliú. Ok? O outro personagem, né, era um dos irmãos de Davi. Ele era oficial da tribo de Judá, não é? E nós vamos encontrar esses textos, essa comprovação em 1 Crônica capítulo 27, versículo 18, 1 Samuel capítulo 16, verso 6, verso 17, verso 13 e verso 28. Ou seja, nós vamos encontrar em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 6, versículo 17, versículo 13, versículo 28. E em 1 Crônica capítulo 2, versículo 13, e em 2 Crônicas capítulo 11, versículo 18. Né? Então essas pessoas crônicas aqui, desses últimos textos, é a mesma pessoa lá de Judá. Ok? É os textos que coadunam e provam toda essa historicidade e esta afirmativa. Então essa seria a quarta pessoa. Aí vem a quinta, que é a pessoa que vamos tratar agora, que era um personagem destacado, né, dos amigos de Davi, e o seu nome, o nome Eliú é Elihu. Elihu quer dizer ele é meu Deus, ou Deus, meu Deus é Pai. Então a etimologia da palavra em todos os dicionários pesquisados e trouxe esse significado, ok? Dentro dessa questão, conforme eu já apresentei aqui no capítulo 1, versículo 1, que Eliabe também, Eliú também era chamado de Eliabe, né, que eu já apresentei aqui na questão. E esse cidadão, que era um ancestral de Samuel, ok? O texto vai nos afirmar no capítulo 22, versículo de número 20 a 21, que ele tinha parentela, né? Conforme eu disse, ele era tataravô de Samuel,
baseado no Gênesis capítulo 22, versículo 20 e 21. Não é? Então, conforme já dissemos, então essas personagens apresentam aí 5 aproximadamente. Né? Recomenda-se para leitura também um livro da história de Israel, né? De Eugene Merrill, muito bom, né? Eugene Merrill, e lançado pela CPAD. É um material muito qualificado para essa questão, ok? Então, qual é a origem, qual é a origem desse personagem, né? Trazendo todo esse escopo de historicidade e de curiosidade, né? Nós podemos observar aqui que não temos muita informação sobre esse amigo de Jó. Né? Nós já falamos dos que eram chamados do Eliú, das curiosidades, né? Mas não temos muita coisa para falar disso, porque o texto diz que ele era filho, ele foi identificado como filho de Baraquel, ou Buzita, filho de Rão, no capítulo de número 32 de Jó, verso de número 1 até o versículo 6, traz essa pequena biografia, sendo, portanto, aí um parente de Abraão, conforme eu coloquei no texto aí, e Jeremias capítulo 25, versículo 23 e 24 também vai indicar que Buz estava na região da Arábia. Quem traz essa informação com muita contundência e precisão, obviamente, é o dicionário que nós temos, não é, de Wycliffe, da CPAD também, na página 634, está lá registrado, né, esse texto falando de Jeremias, que vai tratar da região de Buz, né? Por isso que ele é chamado de Buzita, né? Então essa passagem informa que ele era o mais jovem dos amigos de Jó. Ele já sai dizendo, no capítulo 32, versículo 4, ele sai informando isso, ok? E eu vou ler o texto daqui a pouco, né? Então nós que dentro dessa proposta nos é dito que ele tinha uma personalidade forte, cuja ira é mencionada 4 vezes no mesmo capítulo, não é? Ele não falou manso com Jó, não. Ele ficou bravo, porque ele tinha ouvido os 4 comentários, as 4 falarem, ou melhor, Elifaz, Bildade, Zofar e Jó. E aí foi a vez dele, ele entrou já pegando pesado, né? Então, 4 vezes a palavra ira é mencionada, realmente. Entendeu? Então, o Jó e seus amigos, como vamos perceber que ele era o único dos amigos de Jó que não foi repreendido por Deus por suas palavras. Os outros 3 foram repreendidos, mas Jó capítulo 42, versículos 7 a 9, nos apresenta que ele não foi repreendido, né? Então, trazendo já essa introdução, nós vamos aqui para a leitura, né? O texto no capítulo 32, verso de número 1 a 4, está escrito: Aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu a ira de Eliú, olha a ira aí aparecendo, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então ele cobrava Jó, que Jó se justificava a ele mais do que o próprio Deus, né? Então, também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenava Jó. Ele não dizia para responder, não sabia o que dizer para Jó, como contestar Jó, e ficava condenando. E o camarada também, o Eliú, ficou cismado. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Então os 3 amigos eram mais idosos do que o Jó, ok? No capítulo 33, versículo de 1 a 4,
Na verdade, Jó, o texto diz assim, assim na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Ele cobrou. Agora você vai me ouvir. Todos falaram, agora vai me ouvir. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Respondeu mais Eliú e disse, né? Aqui nós vamos no capítulo 34, versículo de número 1 até o versículo 6, diz assim, e ele respondeu mais Eliú e disse, ouve, vós sábio, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Não é? Por eles ser mais idosos, e Eliú estava direcionando a sabedoria a eles. Não é? A eles quem? Os três amigos de Jó e a Jó propriamente dito. Eu entendi o texto como uma ironia de Eliú, mas esse é um entendimento particular meu, mas a Bíblia não é de particular interpretação, né? Então, mas está escrito aqui. Porque ouvindo prova as palavras que com o paladar prova a comida. Porque ouvindo prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhemos para nós e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou os meus direitos. Então ele estava cobrando de Jó. Jó está acusando a Deus por quê? Deus tirou o direito por quê? Não é? Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu seja sem transgressões. Então Jó estava dizendo que estava sofrendo a custo de nada, né? E Eliú fez lembrar isso a ele. No capítulo 36, no verso de número 1, versículo de número 1 ao versículo 5, diz assim, prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razão a favor de Deus. Ainda há razão a favor de Deus. Desde longe retirei-me a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras serão falsas, e contigo está o que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza, grande é a força de coração. Então Eliú ele vai travando Jó aqui, e apresentou logo as problemáticas que ele ia tratar, tipo, o meu tema é esse, e eu vou tratar disso, não é? Ele ouviu a todos, e agora ele cobra que ouça a ele. Então, a nossa lição está dividida em tópico, né? O primeiro tópico é o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo tópico é o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro tópico é o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Eu também vejo assim. Não é? Quando Deus... que os pentecostais chamam de prova, né? E os neopentecostais chamam de estreito. E assim sucessivamente, não é? Então, quando estamos em prova, em dificuldade, nós temos que ter entendimento de que Deus é soberano na sua vontade, não é? Então, o primeiro subtópico diz assim, Deus é soberano, que vai tratar desse primeiro subtópico, capítulo 33, versículo de número 14 e 15. Neste primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para um jovem amigo do patriarca, esse não leva em conta, a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo ou dar explicação para ninguém acerca de suas ações. Isso é verdade, não é? Isso é verdade. Acerca de suas ações ou silêncio, enfim, não é? Então, o segundo subtópico vai nos apresentar assim: o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Pior que isso tem razão. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem
quando julga necessário. Por isso Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Então, na verdade, o Eliú saiu aqui em defesa de Deus, né? Embora Deus não pediu e nem precisasse de defesa, e nunca precisou, mas ele, entendendo que jogar a culpa em Deus é o que se faz hoje. Tem um monte de gente que apronta e depois coloca tudo no colo de Deus, como que Deus fosse o bobo da corte para resolver tudo, e que o homem tem que resolver. Tem coisa que é nós que temos que resolver. Se for pecado, é o homem que tem que confessar. Se for qualquer outra anomalia, você tem que resolver. Quem compra tem que pagar. Enfim, é muito simples, não é? Quem dificulta a vida é os homens. E nós podemos ver que Jó teve esse negócio, entendeu? Então, nesse primeiro discurso, diga-se de passagem que Eliú fez 4 discursos, né? Não, nesse primeiro discurso, que está pautado no capítulo 32, né? No versículo 33, no versículo 6, de 1 a 6, ou melhor, e, aliás, como eu já disse, no capítulo 32 até o 37, mas pontualmente, você demarcar direitinho, né? No capítulo 33, versículo de número 1 a 33, vai trazer também as mesmas pontuações. Então vamos imaginar que ele acompanhou todo o diálogo dos 4, de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, e agora ele tem todo o subsídio para falar o que ele começou a dizer, né? Ele ouviu atentamente, não se ouve falar que houve interferência dele. Ele apareceu agora, né, nos últimos capítulos, mas ele faz questão de dizer no texto que ele estava escutando tudo. Então, nos capítulos anteriores, como já vimos, uma impaciência cada vez maior de Jó que apresentava. Entendemos que pela situação que ele estava passando, realmente é um negócio complicado. Aí nós vamos ver no capítulo 32, versículo 11, versículo 16 até o versículo 20, que ele esperava ansiosamente, eles falarem para que pudesse dar a resposta adequada. Então no capítulo 32, o verso 7, né, ele ficou mais decepcionado que agora pede a palavra a Jó. No capítulo 32, versículo 10 e 20, o Espírito de Deus pode dar sabedoria a qualquer pessoa, independente da idade. Foi isso que ele frisou, não é? E podemos observar que ele já chegou já apontando a problemática e o que ele tinha a falar. Ele praticamente dividiu o tema, disse: vou falar disso, vou tratar disso, porque ele já tinha ouvido tudo aquilo, né? Então, quando no versículo 6, vou ler aqui, assim: e respondeu-lhe o filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Ou seja, eu estou com uma responsabilidade grande. Eu não queria falar a minha opinião, haja vista que vocês são mais idosos que eu, mas vou colocar a minha opinião. Em versículo 7 ele diz assim, do capítulo 32: dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Então era o que ele esperava, né? E no versículo 8 do capítulo 10 ele diz assim: na verdade há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os fez sábios. O versículo 9: os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Versículo 10 ele prossegue: pelo que digo, dai-me ouvido e também eu declararei a minha opinião. Entendeu? Então agora vocês vão me ouvir. Versículo 10. Agora vocês vão me ouvir. O versículo 20 ele diz assim: falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Então eu estarei aqui para falar, estarei aqui para ouvir, para respirar, vou falar paulatinamente, e vou ouvir e vou responder o que vocês me perguntarem. No versículo 21 ele diz assim: queira Deus que eu não faça acepção de pessoa, nem use de lisonja com os homens. Ou seja, ele falava a verdade, não tinha conversa de pé de ouvido, não tinha disfarcezinho, não tinha o cinismo, não. Ele falou, abriu o leque, colocou as cartas, como dizem, popularmente falando, colocou as cartas na mesa. Aí o versículo 22 do capítulo 32 ele fecha dizendo: porque não sei usar de lisonja, em breve me levarei ao meu Criador.
certo? No versículo 33 ele começa dizendo: assim na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões, porque ele dá ouvido a todas as minhas palavras. Aí no versículo 33 ele já começa: eu gostaria, Jó, que tu me ouvisse, né? E ele já foi dizendo: ouve. Ele não pediu nem licença, já foi dizendo: ouve. Então, eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões, aí ele prossegue: as minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Se podes responder-me, dispõe-me bem as razões, as tuas razões, e levanta-te. Ou seja, se puder questionar, questione o que eu vou falar. Se eu estou errado, questione, né? Se posicione. Então ele estava falando com razão. Haja vista, é bom lembrarmos que ele ouviu primeiro. Ele ouviu primeiro. Então ele estava com subsídio muito contundente para poder falar. Aí o versículo 7 ele diz: eis que não te perturbará o meu terror, e nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi as tuas vozes e palavras, dizias: limpo sou, sem transgressões, puro sou, não tenho culpa. Isso ele diz: agora você vai me ouvir, eu te ouvi, não falei nada, não me interfira naquilo que eu vou falar agora. Não é? Então o discurso de Elifaz foi um discurso contundente. Aí ele vai dizer: tu dizia assim que era limpo, que não tinha transgressões e tal. Ele começou a falar: e eis que te achas contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Isso Jó, ele falando com respeito aos discursos de Jó: e põe no tronco os meus pés e observa as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Então ele diz: olha, com isso você apertou a Deus, que quis colocar Deus na parede, mas maior é Deus, mais justo é Deus do que o homem. Quem é você, em outras palavras, para ficar questionando a Deus? Né? No capítulo 34, respondeu mais Eliú e disse: ouve, ó, vós sábios, as minhas razões. E ele não falou só para Jó, não, falou para os outros também, para Zofar, Bildade e o outro cidadão lá. Não é? Aí vós instruídos, inclinai-vos o ouvido para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhemos para nós, e conhecemos nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Ele disse: quem disse foi Jó. Entendeu? Então ele estava realmente cobrando de Jó que ele se retratasse com Deus. Então respondeu, disse mais Eliú, versículo 30, capítulo 35, tem direito de dizer: maior é a injustiça de Deus, é a justiça de Deus do que maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste que te servirá, que proveito teria mais do que do meu pecado? E te darei resposta a ti e aos teus amigos, Bildade, Zofar e o outro amigo de Jó. Não é? Ele, no capítulo 36, ele justifica a Deus dizendo: prosseguiu, disse mais Eliú, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razão a favor de Deus. Né? E o versículo 37, ele fecha dizendo: sobre isso também treme o meu coração e salta do meu lugar. Ele disse que o homem tinha que reconhecer a obra de Deus. Então, dentro desses textos bíblicos, temos razão sobeja de trazer que a teologia proposta por Eliú é que o sofrimento revela a justiça de Deus, né? A soberania de Deus, que o sofrimento é um instrumento pedagógico do aprendizado de Deus, entendeu? Que aquilo serviria para um aprendizado. Jó é justo, tudo bem, mas ele ia estar aprendendo aquilo. Então, apesar dessa aparição repentina que ele teve, Eliú veio um longo discurso, ocupando aí 6 capítulos, né? 6 capítulos. O discurso dele não foi curto, não. Ele ocupou 6 capítulos. E nós podemos ver que os quais expôs sua opinião sobre o assunto, em questão de Jó, no versículo 17 do capítulo 32, fez algumas afirmações considerando que algumas das declarações dele, de Eliú, no capítulo de número
no capítulo de número 32, ele começa já falando, em relação, apesar de Deus de ser muito jovem, ele o expõe com segurança a sua concepção em relação aos aspectos da natureza divina e os 3 atributos, e ele vai tratar disso. Deus fala num ponto onde afirmamos que Eliú, em discurso, e que Deus fala antes, Deus fala 1 ou 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, né? Ao falar de Deus, Deus usa por meios diferentes, sonhos, visões, não é? Deus fala primeiro, ele vai falar que Deus revela aqui 3 situações, né? Ele diz que Deus usa meios diferentes, sonhos e visões. Segundo, ele fala que Deus fala em diversas situações, caindo com um profundo sono sobre o homem quando o adormece na cama, no capítulo 33, versículo 15, né? No capítulo 33, aí ele vai dizer assim, que Deus fala com diversos objetivos. Primeiro, podemos ver aqui, lição que podemos aprender aqui. Deus usa meios diferentes, sonhos e visões. Deus fala em diversas situações. E Deus fala com diversos objetivos. Para apartar o homem dos seus próprios caminhos, para esconder o homem da soberba, para livrar o homem, a alma do homem, de ir para a cova, e assim sucessivamente. Então, Deus é bondoso. Então, a realidade do sofrimento, ela está patente. Deus não é a causa original do sofrimento. O ponto que deve ficar aí entendido para nós é que o sofrimento vem para que possamos, conforme está aqui na nossa lição, possamos aprender com esse tipo de situação, né? Que Deus sabe como trabalha. Então, qual é a finalidade disso? Aprendermos com a correção divina, ok? Aprendemos com a correção divina. Nós vamos ver Miriam, né, que murmurou devido à sua murmuração contra Moisés. Nós vamos ver Uzias, o rei Uzias. Nós vamos ver o reinado do norte, que também teve dificuldade, porque precisou aprender. O aprendizado é duro, não é tão fácil, mas se possamos ver Geazi por conta da sua avareza e engano. Nós vamos ver Nabucodonosor, enfim, são aprendizados, e são pessoas e até nações que aprenderam com o seu sofrimento. Deus trouxe sofrimento, permitiu sofrimento para que eles aprendessem. Que Deus abençoe a todos. Eu teria mais algo para falar aqui dentro da lição muito sugestiva, muito boa, uma lição de muito aprendizado, ok? Que Deus abençoe. Eu espero poder ter te ajudado, o nobre professor, nobre superintendente. Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, ative o sininho para receber os próximos vídeos, notificações que o YouTube manda, tá certo? Um abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.